O relógio da velha torre da igreja, cujos ponteiros parecem lutar contra o peso dos séculos, marca exatamente a meia-noite, espalhando 12 badaladas pesadas que ecoam como sentenças definitivas pelo vale. O ar no cemitério antigo não é apenas frio. Ele possui uma densidade quase palpável, carregada com o cheiro metálico da terra úmida e o perfume adocicado e enjoativo de flores que apodreceram há semanas sobre lápides que o tempo já começou a apagar. O silêncio que habita este lugar não é a simples ausência de som, mas uma presença física que pressiona os tímpanos, interrompida apenas pelo estalo ocasional de um galho seco sob o peso do orvalho gélido, ou pelo sussurro do vento que serpenteia entre os mausoléus de granito negro como uma serpente invisível. Neste limiar onde a vida se curva diante da inevitabilidade da eternidade, as sombras parecem ganhar vontade própria, esticando-se como dedos longos e famintos sobre o solo sagrado, distorcendo a percepção de quem se atreve a cruzar os portões de ferro forjado. No coração deste labirinto de memórias e pedras, caminha o coveiro solitário. Ele é um homem cujo corpo parece ter sido esculpido pelo próprio ofício. Suas mãos são um mapa complexo de calos e cicatrizes profundas, moldadas por décadas de intimidade com o cabo da pá e a resistência do solo. Seus olhos, permanentemente semicerrados e acostumados à penumbra, já viram o que a maioria das pessoas nem ousaria imaginar em seus piores delírios febris. Esta noite, porém, uma inquietação inédita percorre sua espinha. Enquanto ele caminha pelos corredores estreitos, ladeados por estátuas de santos cujos rostos foram corroídos pela chuva ácida, ele começa a ouvir sons que desafiam a lógica. Não são gemidos de dor ou gritos de terror que rompem a quietude, mas sussurros suaves, quase carinhosos, que parecem brotar não das covas seladas por pesadas lajes de mármore, mas das covas vazias, aquelas que ele mesmo cavou durante a tarde, preparando o leito para os ocupantes que chegarão com o cortejo da manhã seguinte. Os sussurros pronunciam nomes, um após o outro, com uma cadência rítmica e hipnótica. O coveiro sente um calafrio que não pertence ao clima. O conflito interno arde em seu peito como uma brasa persistente. O medo instintivo, aquele que grita para que ele abandone sua lanterna de querosene e fuja sem olhar para trás, colide violentamente com sua obrigação profissional. Ele se sente como o último bastião entre o repouso dos mortos e a curiosidade mórbida do mundo exterior. Ele acredita piamente que é o guardião desses segredos e que, se ele falhar, algo terrível poderá transbordar para além dos muros. Com o coração martelando contra as costelas de forma descompassada, ele decide investigar a cova mais recente, um buraco negro e profundo que parece devorar a pouca luz da lua. Ao se inclinar sobre a borda da terra fresca, o silêncio é cortado por um movimento súbito. Do fundo da escuridão absoluta, uma mão pálida, quase translúcida e de uma magreza cadavérica, emerge com uma lentidão agonizante. O coveiro recua, o ar escapando de seus pulmões, mas percebe que o gesto não é de ataque. A mão não tenta agarrá-lo ou puxá-lo para o abismo. Em vez disso, as pontas dos dedos se abrem com delicadeza para revelar um objeto antigo e reluzente. É um medalhão de prata manchado pela oxidação, contendo uma inscrição que o coveiro, em seu íntimo, sabe que nunca deveria ter sido revelada à luz dos vivos. Antes de continuarmos este mergulho nas sombras que habitam o solo sagrado, inscreva-se no canal e conte-nos nos comentários de onde você está assistindo este relato, para que saibamos quem mais ousa nos acompanhar nesta jornada noturna. A poucos metros daquela cena perturbadora, em um setor onde os anjos de mármore parecem vigiar os mortos com uma tristeza eterna, outra alma está perdida em sua própria escuridão particular. A mãe,
Uma mulher cujo rosto se tornou uma máscara de luto perpétuo e pele pálida, está ajoelhada diante da estátua que guarda o túmulo de seu filho pequeno. A estátua, conhecida entre os frequentadores locais como a Criança de Mármore, é uma obra de arte de uma delicadeza dilacerante, representando um menino com as mãos postas em oração e um olhar de inocência. Mas esta noite, a mãe percebe algo que faz o sangue congelar em suas veias. A estátua mudou de posição. Ontem, a face de pedra estava voltada para o céu, em uma súplica silenciosa ao divino. Agora, os olhos sem pupilas da escultura estão voltados diretamente para ela, com uma expressão que transborda uma melancolia humana demais para ser feita de mineral. A dor do luto, que antes era uma ferida aberta e latejante, começa a se metamorfosear em uma obsessão perigosa e devoradora. Ela já não enxerga mais o mármore como uma homenagem póstuma, mas como um receptáculo vibrante para a alma errante de seu filho. Ela começa a sussurrar promessas de proteção e amor eterno, enquanto suas mãos trêmulas acariciam os contornos frios da face da estátua. O ápice do suspense ocorre quando, em um momento de desespero e saudade incontrolável, ela aproxima seu rosto para um beijo de despedida na testa da escultura. Ao tocar o mármore, ela solta um grito mudo de puro terror. A pedra não está fria como o gelo da noite. Ela está quente, pulsando com um calor humano inegável, como se um coração estivesse batendo freneticamente por baixo da superfície polida, mantendo viva uma presença que a morte deveria ter levado para sempre. Enquanto o calor impossível da estátua ainda queima na memória daquela mãe desesperada, o silêncio do cemitério se desloca para um setor de jazigos imponentes, onde o mármore não busca o céu, mas sim exalar uma riqueza que a morte deveria ter nivelado. É aqui que o herdeiro ganancioso caminha, seus passos ressoando com uma arrogância que parece insultar o repouso dos que ali jazem. Ele carrega consigo não flores ou orações, mas o peso de uma consciência manchada pela impaciência. Para ele, o jazigo da família não é um santuário de luto, mas um cofre que guarda segredos sobre uma herança que ele acredita ser sua por direito absoluto, antes mesmo do tempo determinado pelo destino. O ar dentro do mausoléu é carregado com o cheiro de papel velho e incenso mofado, uma atmosfera sufocante que o herdeiro ignora enquanto suas mãos cobiçosas tateiam as fendas das pesadas gavetas mortuárias de mármore e Carrara, procurando por chaves ou documentos que o pai pudesse ter levado para a tumba. As sombras dentro da cripta começam a se agrupar, tornando-se mais densas do que a própria escuridão da noite lá fora. Subitamente, a temperatura cai de forma drástica, transformando o hálito do homem em pequenas nuvens de vapor gélido que flutuam como fantasmas em miniatura diante de seus olhos arregalados. Diante dele, a figura do pai se materializa, não como uma aparição benevolente, mas como uma manifestação de julgamento puro e implacável. Os olhos do espírito são poços de arrependimento e fúria, e sem que uma única palavra seja dita, o herdeiro é tragado por uma torrente de visões viscerais que o forçam a reviver seus piores pecados. Ele se vê novamente no quarto escuro, onde o pai agonizava, sentindo novamente o peso do frasco de remédio que ele deliberadamente manteve fora de alcance, enquanto o velho implorava por ajuda. Cada momento de traição, cada desejo silencioso pela morte do progenitor para que as contas bancárias fossem liberadas, é projetado nas paredes frias do mausoléu como um pesadelo vivo. A ganância que o movia agora se torna sua própria cela, enquanto ele percebe, com um terror que lhe trava a garganta, que o testamento que tanto procurava não está escrito em papel, mas gravado no próprio sangue que corre em suas veias. Um sangue que agora parece ferver com a maldição de quem traiu o próprio sangue. A punição não termina com a visão. Ela se torna física e opressora.
o herdeiro sente o peso das moedas que tanto desejou transformarem-se em pedras quentes dentro de suas entranhas, uma agonia silenciosa, enquanto a figura do pai aponta para o chão do jazigo, onde a terra começa a se abrir não para dar-lhe ouro, mas para reclamar o que restou de sua alma corrompida. O homem desaba, seus dedos arranhando o chão de pedra, enquanto a sombra do zelador das almas observa de longe, imóvel sob o arco de um portão vizinho, garantindo que o equilíbrio entre a justiça e o pecado seja mantido nesta noite de revelações. Longe da opulência dos mausoléus, nos limites esquecidos onde o cemitério se funde com a floresta e as lápides são pouco mais que dentes de pedra quebrados, projetando-se da terra úmida, um jovem caminha apressado. Ele busca um atalho para casa, movido por uma curiosidade inconsequente ou talvez por um chamado invisível que ele ainda não consegue compreender. Sob a luz pálida da lua de sangue que começa a atingir as nuvens de um rubi sinistro, ele avista um vulto branco que parece flutuar entre os arbustos de espinhos. É a noiva esquecida, trajando um vestido de núpcias que o tempo transformou em um farrapo amarelado, cujas rendas se prendem nos galhos secos como teias de aranha. Ela está curvada sobre um túmulo sem nome, e seu choro é um som dilacerante que parece vir de todas as direções ao mesmo tempo. Uma melodia de abandono que faz os pelos do braço do jovem se eriçarem instantaneamente. Movido por uma compaixão perigosa e ingênua, o jovem se aproxima. O som de seus passos, abafado pelo tapete de folhas em decomposição, que exalam o odor de terra e finalidade. Ele pergunta se pode ajudar, sua voz soando frágil no ar pesado da madrugada. A noiva se vira lentamente, e o que o jovem vê não é o rosto de uma mulher apaixonada, mas uma máscara de desespero eterno. Ela estende as mãos em uma súplica muda, pedindo ajuda para encontrar sua aliança de casamento, o elo perdido que a mantém presa a este solo profanado há décadas. Quando o jovem estende a mão para confortá-la, a manga do vestido cai, revelando que os braços e dedos daquela figura não possuem carne ou calor. São apenas ossos alvos, polidos pela terra e pelo tempo, que chocalham sutilmente com o vento gélido. O terror se instala definitivamente quando a noiva esquecida aponta para a lápide sobre a qual chorava. Limpando o limo e a sujeira acumulada com a ponta trêmula da bota, o jovem sente um choque elétrico percorrer seu sistema nervoso. O nome gravado na pedra, em letras góticas profundas e nítidas, é o seu próprio nome. Não é uma coincidência cruel. Abaixo do nome, a data de falecimento está marcada para exatamente 100 anos no futuro. A percepção de que ele está ali, diante de sua própria eternidade inevitável, enquanto a noiva o observa com olhos vazios, cria uma ponte aterradora entre o seu presente vibrante e um fim que já foi escrito no mármore muito antes de seu nascimento. O jovem recua, mas o solo sob seus pés parece segurar seus calcanhares, enquanto a profecia silenciosa da lápide ecoa em sua mente como uma sentença que não admite apelação, preparando o terreno para o próximo encontro que a escuridão reservou. O terror que paralisou o jovem diante de seu próprio epitáfio futuro não era senão um sussurro diante do que a noite ainda reservava nos corredores de pedra e silêncio absoluto. Enquanto ele corria desesperado em direção aos portões que pareciam se afastar a cada passo, como se o cemitério esticasse sua própria geografia para mantê-lo ali. A lente de uma câmera térmica capturava o rastro de seu calor e de seu medo. Do outro lado da ala leste, o investigador paranormal, um homem cuja alma fora endurecida por anos de ceticismo científico e desmascaramentos de fraudes espirituais, posicionava seus tripés com uma confiança metódica que beirava a arrogância. Ele não acreditava em maldições, assombrações ou profecias,
Para ele, o sobrenatural era apenas uma ciência incompreendida que ainda não havia sido devidamente catalogada em seus gráficos digitais. O alvo de sua vigília naquela noite era o mausoléu trancado da família Valérius, uma estrutura de granito negro onde, segundo os registros locais, ninguém entrava ou saía há mais de um século, apesar de estranhos ruídos metálicos e lamentos serem ouvidos todas as noites de lua de sangue. Ao girar a chave enferrujada, que ele mesmo havia providenciado por meios escusos, o investigador sentiu uma resistência física que não vinha do metal oxidado, mas do próprio ar que parecia se adensar contra sua entrada. Ao atravessar o umbral, o visor de seu medidor de campos eletromagnéticos disparou para níveis impossíveis. Mas o que ele viu desafiava qualquer lógica instrumental ou física conhecida. Dentro do mausoléu, as leis da física que ele tanto defendia começaram a se desintegrar como poeira ao vento gélido. A luz de sua lanterna, em vez de iluminar o caminho à frente, parecia ser curvada e sugada pelas sombras nos cantos que se moviam em direção à fonte de luz como se tivessem fome e vontade própria. Ele tentou recuar, mas o chão sob seus pés tornou-se momentaneamente líquido, antes de solidificar-se novamente com a densidade opressora do chumbo. O relógio digital em seu pulso começou a girar freneticamente para trás, enquanto os sons de seus próprios passos chegavam aos seus ouvidos, antes mesmo de ele tocar o solo de pedra. Era a transição brutal do ceticismo para o terror absoluto. Ele percebeu, tarde demais, que não estava observando um fenômeno externo, mas que o fenômeno o estava digerindo. Os símbolos gravados nas paredes do mausoléu brilhavam com uma luminescência fria e doentia, e o investigador entendeu que a ciência humana não possuía nomes para a geometria do impossível, que agora o cercava. Enquanto o homem da ciência se perdia em um labirinto onde o tempo e o espaço eram meras sugestões distorcidas, o vigia noturno percorria as trilhas de cascalho com a companhia constante e perturbadora do cão negro. O animal era uma presença colossal, uma criatura de pelagem tão profundamente escura que parecia um buraco aberto na própria realidade, com olhos que brilhavam como brasas em extinção sob as cinzas de um incêndio. O vigia sabia que aquela criatura não era um animal comum, mas uma entidade, um pacto vivo que protegia o limiar entre os mundos há gerações. O ar subitamente tornou-se pesado com o cheiro metálico de ozônio e o odor sufocante de enxofre, e uma névoa espessa começou a borbulhar de uma das valas comuns nos fundos do terreno. Uma figura disforme, um espírito maligno que exalava um ódio ancestral, tentava romper a barreira invisível que mantinha os segredos do cemitério devidamente enterrados. O vigia noturno parou, sua lanterna tremendo na mão calejada pelo serviço pesado. Ele sentiu o peso da escolha que o zelador das almas exigia de todos que serviam àquele lugar sagrado e amaldiçoado. O conflito central apertava seu peito como uma garra de ferro invisível. O espírito maligno sussurrava promessas de poder, riqueza e liberdade absoluta, tentando seduzir o vigia para que ele apenas desse um passo para o lado, permitindo que a entidade escapasse para o mundo dos vivos. O cão negro rosnou, um som profundo e vibrante que parecia vir das entranhas da própria terra, e olhou fixamente para o vigia, aguardando a decisão que selaria o destino de muitos. O sacrifício exigido era claro. Para conter aquele mal e manter a ordem, o vigia teria que oferecer uma parte de sua própria essência vital, vinculando sua alma permanentemente ao solo do cemitério, tornando-se, assim como o cão, um eterno guardião sem descanso. No momento da revelação mais profunda daquela noite, o vigia percebeu a verdade aterradora que o zelador das almas guardava com tanto zelo. O cão negro não estava ali para proteger os vivos das almas que habitavam o cemitério. A função real daquela fera e de todos os guardiões era exatamente o oposto.
proteger os mortos e seus segredos da curiosidade predatória e da corrupção dos vivos. O cemitério não era apenas um depósito de corpos, mas uma prisão sagrada onde o mal era contido pelo sacrifício de poucos, e ele, o vigia, agora aceitava ser o próximo elo dessa corrente eterna de sofrimento e dever, enquanto a lua de sangue atingia seu ápice, preparando o cenário para o próximo ato de vingança implacável que estava por vir. A transição entre o sacrifício silencioso do vigia e o peso esmagador da consciência humana ocorre sob a luz rubra que agora banha cada lápide e cada mausoléu. A lua de sangue não apenas ilumina o cemitério, mas parece pulsar em sintonia com os corações que ainda batem naquele território sagrado e amaldiçoado. Entre as sombras projetadas pelos pinheiros seculares, surge a figura do assassino arrependido. Ele não é um estranho a este lugar. Seus passos são pesados, carregados por décadas de um segredo que corroeu sua alma como ácido. Ele caminha em direção a uma área esquecida, onde a vegetação cresce selvagem e as pedras não possuem nomes ou datas. Foi ali, em uma noite desprovida de lua, que ele enterrou sua própria humanidade junto com o corpo de sua vítima. Ele acredita, em sua arrogância desesperada, que o perdão pode ser comprado com lágrimas tardias e confissões lançadas ao vento gélido da madrugada. Ao chegar ao local exato, marcado apenas por uma cicatriz no solo que nunca se fechou completamente, o homem cai de joelhos com um baque. O cheiro de terra úmida e putrefação sutil invade suas narinas, despertando memórias que ele tentou sufocar com o álcool e o esquecimento. Ele começa a falar, as palavras saindo como soluços entrecortados, implorando pela misericórdia de quem não tem mais voz para concedê-la. Ele relata o crime, os detalhes sórdidos do impulso violento e o pavor paralisante dos olhos que o encararam antes de se fecharem para sempre. No entanto, o cemitério, sob a influência vigilante do zelador das almas e da energia ancestral que o habita, não é um confessionário passivo. O silêncio que o rodeia subitamente torna-se denso, quase sólido, e a atmosfera ao redor do homem começa a vibrar com um ressentimento palpável. O pedido de perdão não é aceito. O vácuo de resposta é, por si só, uma condenação final. O cenário ao redor do assassino arrependido começa a se contorcer de forma impossível. As árvores ao seu redor parecem esticar seus galhos como dedos esqueléticos que apontam para o culpado, e as trilhas de cascalho desaparecem sob uma névoa espessa que emana do próprio solo. O cemitério está se moldando conforme a arquitetura distorcida da sua culpa. Ele tenta se levantar e fugir, mas cada direção que toma o conduz de volta ao mesmo buraco aberto que ele mesmo cavou no passado. Ele percebe, com um pavor que gela sua medula, que entrou em um domínio onde o tempo não é linear, mas circular. O crime começa a se repetir diante de seus olhos, mas com uma distorção cruel. Ele não é mais o agressor seguro de suas ações. Ele é um espectador impotente de sua própria maldade, forçado a ver o ato repetidas vezes, sentindo em sua carne o impacto de cada golpe e o frio da lâmina que ele mesmo empunhou com ódio. É um ciclo eterno de agonia psicológica e física. A vítima, agora uma manifestação de sombras e dor pura, levanta-se do solo, mas não para abraçar o arrependimento do homem. Ela aponta para o abismo que se abre sob os pés dele como uma boca faminta. O elemento de vingança torna-se físico e imediato. O solo, antes firme, começa a comportar-se como areia movediça, mas com uma temperatura que oscila violentamente entre o frio cadavérico e o calor febril de uma ferida aberta. O homem luta, suas unhas cravando-se na terra negra e podre, buscando um apoio que o cemitério recusa terminantemente a oferecer. Ele grita, mas o som é abafado pelo rugido surdo do subsolo que parece vibrar de fome.
A vítima não aceita o perdão porque algumas feridas são profundas demais para o tempo curar. E no tribunal silencioso guardado pelo zelador das almas, a única moeda de troca para o sangue derramado é a própria alma do transgressor oferecida em sacrifício. Enquanto a terra sobe por suas pernas, cobrindo seu quadril e alcançando seu peito opresso, o assassino arrependido ouve algo que o faz estremecer mais do que o toque gélido da morte. Não são lamentos, mas risadas. Risadas familiares, carregadas de um escárnio triunfante, vindas diretamente debaixo da terra, de locais onde ele achava que o silêncio era definitivo. Eram as vozes de outros que achavam que poderiam esconder seus pecados sob camadas de argila. O solo começa a tragá-lo vivo, centímetro por centímetro, enquanto o zelador das almas observa de longe, garantindo que o equilíbrio seja mantido. O homem desaparece na escuridão subterrânea, e o buraco se fecha suavemente, deixando para trás apenas o balançar das ervas daninhas sob a vigília da lua de sangue. A vingança, além do túmulo, é a prova de que o arrependimento, sem a devida justiça, é apenas mais uma forma de vaidade humana. O silêncio que se seguiu ao desaparecimento do assassino não era de paz, mas de uma expectativa latente, como se o solo do cemitério tivesse acabado de saborear uma refeição há muito esperada. Sob o brilho inclemente da lua de sangue, as sombras dos portões de ferro fundido se estendiam pelo caminho de cascalho como dedos longos e retorcidos. Foi ali, na entrada principal, onde o mundo dos homens ainda tentava manter uma fronteira tênue com o reino eterno dos mortos, que dois homens se encontraram. Eram os dois irmãos, separados por décadas de um silêncio pesado, ressentimento acumulado e uma tragédia que nenhum dos dois jamais ousara nomear em voz alta. O irmão mais velho trazia nos olhos o cansaço de quem carregou o peso de uma culpa corrosiva por tempo demais, enquanto o mais novo parecia envolto em uma aura de serenidade que beirava o sobrenatural. O vento gélido soprava entre as grades enferrujadas, mas o irmão mais novo não parecia sentir o frio, aguardando o momento em que a verdade seria desenterrada sob o testemunho das estátuas que vigiavam a entrada do Campo Santo. O irmão mais velho aproximou-se com passos hesitantes, sua respiração formando pequenas nuvens de vapor no ar estagnado e gelado da madrugada. Ele começou a falar, sua voz trêmula revelando a fragilidade de uma alma que já não encontrava descanso. Ele relembrou a tarde fatídica na Ponte Velha, o erro de julgamento que quase custara a vida do caçula na infância e a mentira que ele construíra para proteger a si mesmo, deixando o outro carregar o estigma de uma culpa que nunca lhe pertencera. O diálogo entre eles era carregado de uma emoção densa, uma busca desesperada por redenção que parecia vibrar no ar pesado do cemitério. O irmão mais novo ouvia em silêncio absoluto, seu olhar fixo em um ponto vago onde o zelador das almas observava, oculto pelas sombras de um salgueiro chorão. A busca pelo perdão era o único motor que movera o mais velho a aceitar aquele encontro à meia-noite, cumprindo um pacto de que eles se reuniriam naquele portão para acertar as contas definitivas com o passado. À medida que o irmão mais velho desabafava, as camadas de sua armadura emocional começaram a ruir. Ele implorou para que o outro falasse algo, para que o julgasse ou o perdoasse, mas recebeu apenas um sorriso melancólico que não atingia os olhos do irmão. Foi então que ele notou algo perturbador. As luzes da cidade ao longe pareciam brilhar através da silhueta do mais novo, como se ele fosse apenas um reflexo na névoa densa. O pavor se infiltrou em seu peito quando ele pegou o celular para verificar a hora e viu dezenas de chamadas perdidas. Uma notícia na tela o paralisou. Um acidente fatal na rodovia, ocorrido há poucos minutos. O carro do irmão caçula fora esmagado por um caminhão no trajeto para o cemitério.
O choque foi como um golpe físico que lhe roubou o fôlego. O irmão mais velho olhou para a figura à sua frente e compreendeu a natureza cruel daquele reencontro. O caçula não havia chegado atrasado. Ele havia morrido no caminho para o encontro, e sua presença ali era um eco final de um vínculo que nem a morte pudera quebrar. Antes que pudesse estender a mão para tocar o irmão, a figura se dissolveu na névoa, deixando-o sozinho com uma redenção que agora tinha o sabor amargo da eternidade solitária diante dos portões trancados. Enquanto o lamento do sobrevivente pairava sobre os portões, a narrativa se desloca para o coração do cemitério, onde um pacto de amizade estava prestes a ser testado. Sentado sobre uma lápide coberta de musgo, o sobrevivente aguardava com uma garrafa de vinho e 2 copos de plástico. Ele e seu melhor amigo haviam jurado que quem morresse primeiro voltaria para visitar o outro. A morte viera cedo para o amigo, levado por uma doença súbita, mas o sobrevivente, fiel à promessa, retornava todos os anos naquela data específica. O suspense era uma névoa que se adensava, tornando cada estalo de galho um anúncio de algo iminente. Ele serviu o vinho, o líquido brilhando como rubis sob a luz da lua de sangue, e sussurrou o nome do amigo para o vazio. A resposta veio como um sopro de ar gelado que apagou sua única vela. Do meio das sombras das criptas, a figura familiar do amigo materializou-se, mas havia algo errado em seu movimento rígido. O sobrevivente sentiu um terror absoluto quando percebeu que o amigo não estava sozinho. Atrás dele, emergindo das profundezas das covas não marcadas, outras formas disformes começaram a se arrastar. Eram entidades parasitas vinculadas ao espírito do companheiro morto, seres que se alimentavam das promessas feitas entre os 2 mundos. O pacto de amizade abrira uma porta proibida, e o amigo agora era o guia de uma procissão de segredos esquecidos e almas famintas que o mundo dos vivos já não lembrava. O zelador das almas observava o desenrolar daquela imprudência, pois sabia que cada pacto selado com os mortos cobra um preço impossível de pagar integralmente. O suspense crescia conforme o sobrevivente percebia que a visita do amigo não era um gesto de carinho, mas uma convocação irrevogável para que ele se juntasse àquela marcha sem fim sob o céu escarlate. O pavor que se apossou do sobrevivente não era mais uma experiência individual, mas o prelúdio de um fenômeno que desafiava a sanidade dos poucos que ainda respiravam entre os mausoléus. Sob a influência magnética da lua de sangue, o cemitério não apenas despertou, ele se transfigurou em uma entidade consciente e faminta. O ar tornou-se denso como breu, carregado com o cheiro metálico de sangue e o odor pútrido de terra revolvida que parecia subir de todas as fendas do solo. As entidades parasitas que cercavam o amigo do pacto começaram a se multiplicar, fundindo-se às sombras projetadas pelas lápides, que agora pareciam se contorcer em ângulos impossíveis, como dentes podres em uma mandíbula aberta. Não havia mais trilhas seguras ou caminhos conhecidos. Onde antes havia cascalho, agora abriam-se buracos que exalavam sussurros de épocas esquecidas, e as árvores retorcidas estendiam seus galhos como dedos esqueléticos, tentando capturar a essência vital dos que ainda ousavam se mover sob o céu escarlate. Em diferentes pontos da necrópole, o terror atingia seu ápice conforme a manifestação coletiva ganhava força. O investigador paranormal, cujas máquinas de precisão haviam se tornado inúteis pedaços de metal retorcido, cambaleava entre os túmulos, seus olhos arregalados de horror ao ver as leis da física e da geometria se desintegrarem diante de si. Ele cruzou o caminho da mãe, que ainda segurava desesperadamente a criança de mármore contra o peito. O corpo de pedra agora pulsava com um ritmo cardíaco lento e pesado, e a face da estátua havia assumido uma expressão de agonia humana tão real que gelava o sangue de quem quer que olhasse. Perto dali,
O herdeiro ganancioso era perseguido não apenas pelo espírito do pai, mas por uma horda de antepassados que emergiam de seus jazigos familiares, exigindo contas de uma linhagem construída sobre mentiras e sangue. Todos eles, vivos e mortos, pareciam ser atraídos por uma força gravitacional irresistível em direção ao centro do Campo Santo, onde a figura imponente do zelador das almas aguardava sob o brilho da lua. O zelador das almas não era um simples espectro ou um homem encarregado da manutenção. Ele era a personificação da própria fronteira, um sentinela eterno que mantinha as chaves de um cárcere que ninguém ali compreendia totalmente. Com sua capa que parecia tecida com a própria escuridão primordial e uma lanterna que emitia uma luz azulada e gélida, ele bloqueava o único caminho que levava ao portão principal. Ao seu lado, o cão negro rosnava, seus olhos brilhando como brasas ardentes, pronto para estraçalhar qualquer alma que tentasse romper o equilíbrio sagrado sem a permissão expressa de seu mestre. O vigia noturno, que outrora acreditava ser o protetor daquele lugar, agora estava encolhido a uma distância segura, tremendo de medo ao perceber que sua autoridade humana era insignificante diante do poder cósmico que o zelador exercia sobre as almas cativas que ali clamavam por liberdade. O encontro coletivo tornou-se uma cacofonia ensurdecedora de lamentos, preces sussurradas e gritos de socorro que ecoavam contra as paredes das criptas. Os personagens dos encontros anteriores agora se viam face a face em uma luta desesperada pela fuga, mas o espaço ao redor deles parecia encolher. O jovem da profecia da noiva esquecida tentava desesperadamente alcançar o portão, mas era impedido pelos dedos de osso da mulher em trajes de núpcias, que ainda implorava por uma aliança que representava sua eternidade de espera angustiante. O irmão sobrevivente, ainda em choque pela notícia da morte do caçula, tentava guiar o sobrevivente do pacto através do caos das sombras, mas o solo sob seus pés tornava-se instável e viscoso, como se o cemitério fosse uma criatura viva, tentando engoli-los por inteiro para digerir seus arrependimentos. O conflito de alta tensão escalava conforme o primeiro raio pálido de luz do amanhecer começava a lutar contra a escuridão absoluta da lua de sangue, mas o portão permanecia hermeticamente fechado, trancado pela vontade inabalável daquela figura misteriosa. Foi nesse momento de desespero absoluto que a revelação bombástica ecoou através da consciência coletiva de todos os presentes, como um trovão silencioso que sacudiu a fundação de suas mentes. O zelador das almas ergueu sua lanterna, e a luz revelou não apenas os túmulos físicos, mas as correntes invisíveis e luminescentes que ligavam cada alma, cada pecado e cada segredo àquela terra úmida. O cemitério não era, e nunca fora, um lugar de descanso para os que partiram. Era uma prisão de segurança máxima, um receptáculo metafísico projetado para conter segredos tão sombrios, dores tão profundas e horrores tão antigos que o mundo lá fora simplesmente não poderia suportar sua existência devastadora. Cada túmulo era uma cela projetada para uma eternidade de confinamento. Cada epitáfio era, na verdade, um selo de segurança para manter o mal contido e isolado da realidade. Os vivos que ali entravam por curiosidade, ganância ou luto não eram meros visitantes. Eles eram potenciais novos carcereiros, ou pior, prisioneiros substitutos destinados a ocupar o lugar de segredos que o mundo finalmente esqueceu. O mundo ignorava o que estava enterrado ali para sua própria proteção. E o zelador estava ali para garantir que nenhuma daquelas verdades terríveis jamais cruzasse o limiar do portão novamente. A tensão era sufocante enquanto o amanhecer se aproximava, trazendo consigo a pergunta final. Quem teria o peso necessário em sua alma para ser mantido cativo, e quem seria julgado digno de retornar à superfície, carregando para sempre o fardo do que ouviu naquele solo sagrado? O horizonte começou a sangrar um tom acinzentado,
diluindo o carmesim profano daquela lua que dominara os pesadelos da madrugada. O silêncio, antes um peso físico, agora se tornava uma vibração nervosa, como uma corda de violino prestes a romper sob a pressão do destino. Diante do portão de ferro forjado, cujas volutas de metal pareciam soldadas pela própria vontade do tempo e do medo, os sobreviventes daqueles 10 encontros funestos aguardavam o veredito final. O zelador das almas, com sua lanterna de luz empalidecida pelo início da aurora, não recuou 1 milímetro sequer. Ele permanecia como a barreira final, o ponto de interrogação que separava a sanidade do esquecimento eterno. A mãe, cujas mãos ainda sangravam pelo contato traumático com a estátua febril, olhou para o vulto de pedra da criança de mármore uma última vez. Em seus olhos cansados, a obsessão perigosa deu lugar a uma clareza devastadora. O filho que ela tanto amava não habitava aquele monumento frio, mas sim na paz que ela mesma se recusava a conceder a ele através do desapego. Ao soltar a estátua, o mármore finalmente esfriou, perdendo aquela pulsação sobrenatural aterradora, e a mulher caiu de joelhos sobre a terra úmida, aceitando que o luto não era uma âncora de dor, mas um processo de libertação necessária. A aurora boreal da alma humana começou a se manifestar naquele campo de repouso forçado, enquanto as sombras longas do amanhecer lutavam para esconder o que a lua de sangue revelara com tamanha crueldade. O jovem, que carregava o fardo de ter visto seu próprio nome esculpido em um futuro centenário, sentiu o peso do destino se tornar subitamente mais leve quando o zelador das almas inclinou a cabeça em um sinal de respeito silencioso à sua aceitação. Ele compreendeu que a morte não era um inimigo a ser vencido com pavor, mas uma certeza a ser integrada à beleza da vida. E naquele instante sagrado, o epitáfio invisível que o assombrava começou a desaparecer de sua mente, embora a cicatriz emocional permanecesse marcada em sua alma para sempre. O investigador paranormal, outrora cético e agora completamente quebrado pela realidade das leis físicas desintegradas, cambaleou em direção à saída, deixando para trás suas câmeras de alta precisão e gravadores de voz, que agora não passavam de relíquias inúteis de uma arrogância humana que tentou, sem sucesso, medir o imensurável poder do além. O clímax final daquela noite interminável, contudo, residia na figura trágica do sobrevivente do pacto de amizade. Ele estava parado exatamente no limiar do portão, com um pé na grama coberta de musgo e outro no asfalto frio da estrada que levava de volta à civilização. Contudo, a mão fria e esquelética de seu amigo falecido ainda segurava seu pulso com uma força que transcendia qualquer explicação biológica ou lógica terrestre. O zelador das almas aproximou-se lentamente, com o cão negro rosnando suavemente ao seu lado, como um aviso de que o tempo das negociações estava se esgotando com a luz do sol. A escolha era verdadeiramente impossível. Romper o pacto de sangue e alma, condenando o espírito do amigo à solidão eterna naquele cárcere de segredos, ou cumprir a promessa de lealdade e entregar sua própria vida ao silêncio gélido do cemitério. Em um ato de sacrifício supremo que calou até os sussurros mais antigos das covas, o sobrevivente fechou os olhos e deu um passo firme para trás, mergulhando voluntariamente na névoa que protegia o território sagrado. Ele escolheu a honra sobre a existência, tornando-se parte integrante do folclore sombrio que o local guardava com tanto zelo e mistério. Nesse momento de resolução absoluta, o zelador voltou sua atenção penetrante para mim, o narrador desta jornada de horror e revelações dramáticas. Seus olhos não possuíam pupilas, eram apenas espelhos escuros que refletiam a minha própria curiosidade por tê-los conduzido até as profundezas deste relato. Ele me ofereceu um último dilema silencioso
Uma escolha que definiria o resto da minha existência. As histórias que ouvi e os segredos que desenterrei nestes 10 encontros não poderiam simplesmente sair ilesos para o mundo exterior. Se eu escolhesse levá-los ao conhecimento dos vivos, o preço seria a perda irreversível do meu próprio silêncio interior. Eu seria transformado no eterno porta-voz das angústias que ninguém deveria ouvir. Mas se eu me calasse para sempre, essas almas permaneceriam sem testemunhas, presas em um esquecimento absoluto e cruel. Minha decisão foi a de registrar cada lamento, cada traição e cada redenção, aceitando que, a partir daquele amanhecer, eu nunca mais estaria verdadeiramente sozinho em meus pensamentos. O sol finalmente rompeu a linha do horizonte com uma luz dourada e purificadora, e num piscar de olhos, o cenário transfigurou-se completamente. O cheiro metálico de sangue e o odor de terra revolvida foram substituídos pelo frescor revigorante do orvalho matinal e pelo perfume suave das flores frescas deixadas sobre os túmulos por mãos piedosas. O portão principal rangeu e se abriu com uma facilidade mundana, como se a noite de pesadelos e manifestações coletivas tivesse sido apenas uma ilusão causada pela exaustão extrema. Os poucos sobreviventes que conseguiram cruzar a saída não ousaram olhar para trás. Eles caminharam em silêncio absoluto, envelhecidos décadas em poucas horas, carregando em seus rostos a marca indelével de quem viu a engrenagem oculta e assustadora do universo. O cemitério recuperou rapidamente sua aparência de parque pacífico e bucólico, um jardim de pedras onde o mundo comum depositava seus entes queridos sem suspeitar, nem por um segundo, da prisão de segredos que continuava a fervilhar logo abaixo da superfície. Para aqueles que agora conhecem a verdade, o silêncio do cemitério carrega uma textura fundamentalmente diferente. Ele é povoado pelas vozes sussurrantes de quem não conseguiu sair, pelos ecos persistentes de pactos não cumpridos e pela presença latente do zelador que continua sua vigília eterna nas sombras das criptas. As 10 histórias que narramos aqui não são apenas contos de terror para entretenimento. São advertências severas sobre os limites que a curiosidade humana nunca deve ultrapassar sem o devido preparo. Há lugares no mundo que exigem respeito absoluto e distância cautelosa, não pelo que eles aparentam ser, mas pelo que eles escondem em suas profundezas abissais. Se algum dia você se encontrar caminhando sozinho entre as lápides e ouvir um sussurro que parece emergir das entranhas da terra, ou sentir que uma estátua de mármore está acompanhando seus movimentos com um olhar fixo e um calor antinatural, não se detenha para investigar. Não procure a fonte do som e não tente desvendar o mistério que a noite tentou proteger. Algumas portas metafísicas, uma vez abertas, jamais podem ser fechadas novamente, e algumas vozes de desespero, uma vez ouvidas, ecoarão em sua alma até o fim dos seus dias. Respeite o repouso solene dos que partiram e, acima de tudo, proteja os segredos que o mundo decidiu, sabiamente, esquecer, para que você não se torne o próximo prisioneiro a ser guardado por aquele que nunca dorme e que tudo observa.